Olá você, sou o Santos, Jorge Santos. Em continuidade aos episódios 1, 2 da série Planejamento Estratégico do Seu Futuro, nesse episódio 3 apresentamos a aplicação do planejamento estratégico à sua vida pessoal e profissional. Meus amigos, muitos de nós acreditam que somente tem sentido a elaboração de um planejamento estratégico para as empresas. Este pensamento está redondamente errado. Nós, a exemplo de uma empresa, temos receita, despesa, resultado. Se você não cuida das suas despesas em compatibilidade com a sua receita, você, da mesma forma que uma empresa pode quebrar, falir. Naturalmente, o seu planejamento estratégico poderá ser mais ou menos complexo em função da receita, da remuneração que você pretende alcançar e também das mudanças que pretende materializar na sua vida. Assim sendo, precisamos elaborar e implantar o nosso planejamento estratégico, pessoal e profissional. Nesse episódio 3, apresentamos as adequações necessárias para a aplicação da metodologia do planejamento estratégico, detalhada nos episódios 2 e 4 a 7, para você desenvolver o seu planejamento pessoal e profissional. Vamos juntos, então? Meus amigos, o planejamento estratégico é aplicável tanto às empresas na forma de um planejamento empresarial, quanto a uma pessoa ou grupo de pessoas, como por exemplo uma família, na forma de planejamento estratégico pessoal ou profissional, quando você visa somente o desenvolvimento da sua carreira profissional. É importante destacar que não se deve pensar em carreira profissional de forma isolada, uma vez que o profissional, antes de qualquer outra coisa, seja um médico, secretário, administrativo, engenheiro, carpinteiro, etc., é uma pessoa. E assim, pensar somente na sua vida profissional não dará resultados, nem a médio e nem a longo prazo. É comum as pessoas que visaram somente os aspectos financeiros, mesmo tendo os ganhos desejados, programados, chegarem à conclusão que são infelizes com as atividades profissionais que desempenham. Alguns ficam a vida toda e têm depressão, ansiedade e a sensação de não estar realizado nunca. Outros abandonam tudo, inclusive os aspectos financeiros, e acabam recomeçando do zero, independente das suas idades. Conforme dissemos na abertura dessa videoaula, somos também uma empresa. Mesmo sendo uma pessoa jurídica, temos despesa, receita, resultado. Hoje já há muitas pessoas que, para desenvolverem as suas atividades profissionais, têm que abrir a MEI. E assim viram uma pessoa jurídica, mesmo não tendo outros funcionários, a não ser ele mesmo. Nós também temos patrimônio, a exemplo das empresas. Nosso patrimônio são a nossa casa, as nossas roupas, o nosso carro, os nossos móveis, eletrodomésticos, etc. Naturalmente, o nosso patrimônio deve ser compatível com o nosso poder de aquisição.
Se formos compradores compulsivos, teremos consequências muito ruins, uma vez que a nossa receita não será suficiente para cobrir todos os nossos gastos. Temos fornecedores, prestadores de serviço, suprimento, a lista é infindável. Temos também os nossos sonhos, as nossas ambições, que muitas vezes, por não serem alcançados, geram tristeza e impotência em nossas vidas. E quanto à nossa carreira profissional? Aonde queremos chegar? Como chegaremos? Que estratégias deverão ser observadas para alcançar essa carreira profissional? Poderia continuar estabelecendo comparações com as empresas, mas acho que já ficou claro. Assim, somos uma pessoa física com os mesmos problemas de uma empresa, pessoa jurídica. A metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento do planejamento estratégico pessoal ou profissional é a mesma apresentada no episódio 2 para as empresas. Naturalmente, algumas técnicas e ferramentas precisam ser adaptadas para o planejamento estratégico pessoal. Como o conteúdo da videoaula 2 foi direcionado para as empresas, faz-se necessário, neste item, fazer algumas considerações que permitam a adaptação da metodologia para o seu planejamento pessoal. O planejamento pessoal tem por objetivo o autoconhecimento dos seus pontos fortes e fracos e o conhecimento das possíveis influências do ambiente externo na sua vida, na forma de oportunidades, que é positivo, mas também na forma de ameaças, que é extremamente negativo. Trata-se de um projeto de vida para você ou para você e a sua família, preferencialmente, na forma de um plano de ação com abrangência aos próximos 3, 5, 10 anos, dependendo do que você escolhe. O planejamento pessoal representa caminhar por um túnel muito longo, com o conhecimento do local da chegada e principalmente do caminho a ser percorrido. Isso certamente reduzirá o seu estresse no dia a dia e trará a motivação necessária para seguir em frente com ações proativas. As etapas da metodologia para o desenvolvimento do planejamento estratégico pessoal são as mesmas apresentadas no episódio 2 para as empresas. Uma diferença significativa é que você necessitará desenvolver a habilidade do autoconhecimento. Aqui, no Promocall Vida, há uma videoaula específica sobre autoconhecimento que eu deixo o link na descrição desse vídeo, se você tiver interesse. Quando for um planejamento estratégico pessoal para a sua família, naturalmente, o processo deverá envolver todos os membros da sua família. Entretanto, quando for um planejamento estratégico para você, na maioria das etapas você estará sozinho e, por isso, o autoconhecimento é fundamental. Apresento as principais alterações para cada etapa da metodologia. Etapa 1. Diagnóstico do posicionamento estratégico da empresa. Situação atual e futura. Naturalmente, o diagnóstico será feito para você mesmo. As ações serão as mesmas, mudando somente o público-alvo
que será somente você. Uma boa prática é pedir para as pessoas da sua zona de influência fazerem uma avaliação dos seus pontos fortes, pontos fracos e do ambiente externo. Que ambiente externo? Aquele que você procura materializar os seus objetivos, informando possíveis oportunidades, mas também possíveis ameaças. O ideal é que isso seja feito com o grupo de avaliação de forma concomitante, para que seja garantida a não identificação por você de quem emitiu cada percepção. Essa providência deixa os participantes despreocupados, uma vez que você não saberá quem emitiu que comentário, se positivo ou negativo. A participação do grupo visa te dar alguns subsídios para dar continuidade no seu planejamento. Entretanto, isso não descarta a necessidade do desenvolvimento da habilidade do autoconhecimento. Etapa 2. Disseminação da metodologia do planejamento estratégico. A ideia geral aqui é a mesma. Você deve estudar e conhecer profundamente a metodologia para desenvolver o planejamento. Caso permaneçam dúvidas, você deverá esclarecê-las antes de iniciar o planejamento. Portanto, você pode procurar literatura específica, videoaulas que nem essa que estamos apresentando, se você naturalmente não puder contar com uma consultoria específica. Etapa 3. Análise e identificação do que se deve fazer para aumentar a capacidade competitiva. Com o autoconhecimento e o diagnóstico emitido pelo pessoal da zona de influência, você pode avaliar o que fazer para aumentar a sua competitividade, para aquele objetivo que você almeja. Deve considerar os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, as oportunidades e as ameaças do ambiente externo e estabelecer o seu perfil estratégico atual, cuja constituição e finalidades serão as mesmas daquelas descritas para as empresas. O processo para a definição dos valores, crenças, missão e visão de futuro para o planejamento estratégico pessoal segue a mesma metodologia descrita para o planejamento empresarial. A pessoa deve identificar a sua essência, de forma a respeitar seus valores, crenças e estabelecer uma missão alinhada com a sua cultura. A visão de futuro deve considerar aonde você deseja chegar nos próximos 3, 5, 10 anos, independente do esforço empreendido. Quanto maiores forem objetivos a serem alcançados, maior também será o esforço a ser empreendido. Etapa 4. Análise do ambiente. Matriz SWOT. A matriz SWOT, utilizada como ferramenta para o planejamento estratégico empresarial, será aplicável também para o planejamento estratégico pessoal, sem requerer mudanças. É a mesma ferramenta. É importante considerar, para fazer a matriz SWOT, que a maioria dos aspectos internos e externos que afetam uma empresa são também muito similares com aqueles que afetam as pessoas. Por exemplo, qualificação profissional. Se uma empresa não tem qualificação profissional, ela não alcança os objetivos desejados. Se você não tem qualificação profissional compatível com aquele objetivo que você está traçando,
o seu planejamento estratégico também não será desenvolvido. Habilidades comportamentais, receita, despesa, investimento, etc., é tudo igual. A pessoa deverá identificar seus pontos fortes e fracos e as oportunidades e ameaças para que a sua visão de futuro possa se materializar. Para tanto, a pessoa deve utilizar os dados obtidos na etapa 1, diagnóstico do posicionamento estratégico pessoal, relativos ao diagnóstico feitos por você e por aquelas pessoas da sua zona de influência. Etapa 5, análise situacional e revisão da missão e visão. Concluída a etapa 4, tanto a empresa como a pessoa deverão fazer uma análise situacional da sua missão e visão de futuro, considerando todas as informações geradas nas etapas de 1 a 4. Para tanto, será necessário estabelecer o perfil estratégico futuro, seu perfil estratégico futuro, da mesma forma que está lá descrito para as empresas. No caso de barreiras encontradas, que podem surgir, nessas etapas, que possam bloquear a materialização da missão e da visão de futuro, você deve realizar alterações, adequações, tanto na missão quanto nessa visão de futuro, senão os objetivos não vão se materializar. Naturalmente, não se pode desconsiderar a essência de cada pessoa, senão o seu planejamento não será perene. Podem ocorrer pequenas alterações, como, por exemplo, mudar um prazo estabelecido para determinada ação, aumentando ou reduzindo a data limite. Podem ocorrer também grandes alterações, como, por exemplo, eliminação de alguns alvos do planejamento estratégico que você tenha estabelecido. Etapa 6. Estabelecimento de objetivos e metas. De posse da missão e da visão, já com aquelas alterações que a gente fez na etapa 5, e do perfil estratégico futuro estabelecido, devem ser definidos os seus objetivos e metas para a materialização do planejamento. Também nessa etapa, os procedimentos serão idênticos, tanto para o planejamento empresarial quanto para o planejamento pessoal e profissional. Cada item da visão de futuro poderá ter vários objetivos diferentes. Para cada objetivo estabelecido, devem ser estabelecidas também as metas. As metas, sempre que possível, deverão ser numéricas para permitir o seu monitoramento. As metas serão intermediárias para cada objetivo e devem ser, naturalmente, desafiadoras nas possíveis de serem alcançadas, senão vai inviabilizar a materialização do seu planejamento estratégico. Para cada meta deve ser estabelecido um indicador. O indicador é um instrumento que permite a medição da evolução dessa meta. Por exemplo, um termômetro é um indicador para medir quantos graus Celsius você tem de febre. Etapa 7, estabelecimento de estratégias. Esta etapa é completamente idêntica para o apresentado para as empresas. E terá os mesmos objetivos daqueles narrados lá na etapa 7. Entretanto, você não deve desconsiderar as ameaças externas definidas na etapa 4, porque alguns recursos que uma empresa pode contar e que você nem sempre poderá disponibilizar. Por exemplo, o caso de problemas graves de saúde. A empresa tem uma equipe. Você é só você mesmo. Outras ameaças. Uma
transferência para o exterior, quando você não leva em consideração todas as ameaças possíveis. Etapa 8. Plano de ação e desdobramento do planejamento estratégico. Deverá ser adotado o mesmo método descrito para o planejamento das empresas. Meus amigos, lembrem-se, o norte para a sua vida não representa somente saber aonde quer ir, mas também e principalmente o caminho, o meio, os recursos necessários e o jeito certo de caminhar. Deixo na descrição dessa videoaula a bibliografia utilizada como referência. Bem, concluímos. Recomendo que você assista também às demais videoaulas da série Planejamento Estratégico do Seu Futuro, do Promoqual Vida, que naturalmente dão continuidade na abordagem desse tema apresentado para vocês nesse episódio 3. São os episódios 1, 2 e 4 a 7. Os links deixo relacionados na descrição dessa videoaula. Então, essa videoaula te ajudou? Se sim, curta, emita um comentário. Estamos sempre atentos para atender aos seus comentários e solicitações. Todas as semanas, novas videoaulas são publicadas pelo Promoqual Vida. Se inscreva no Promoqual Vida e acione o sininho para ficar ciente da nossa programação. Obrigado por você ter estado aqui. Grande abraço. Saúde.